Este é o segundo vídeo do projeto Lendo Contos de Fadas em suas versões originais, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais alguns contos do Hans Christian Andersen, já depois da vinheta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos, e para quem me acompanha aqui no canal, sabe que esse ano eu estou fazendo a leitura, o projeto de leitura dos Contos de Fadas em suas versões originais nesse livrinho, e a cada mês eu venho trazendo um vídeo com apresentando alguns desses contos de autores diversos para vocês. Esse é o segundo vídeo do projeto, eu vou deixar o link aí para o primeiro também. Se você está chegando agora ao canal, espero que goste do vídeo, seja muito bem-vindo. Dê uma olhada no conteúdo que eu já publiquei, considere, se gostar, do que viu, se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Então vamos conversar mais um pouquinho sobre o Hans Christian Andersen. Esse autor nasceu no dia 2 de abril de 1805, na cidade de Odense, na Dinamarca, e foi o único filho a sobreviver à infância. Ele era filho de um sapateiro, de uma lavadeira, teve uma infância muito marcada pela pobreza, pela evasão escolar. Toda a família vivia e dormia num único quarto. O pai adorava o filho, e ele estimulava muito a imaginação do garoto, a criatividade. Contava-lhe muitas histórias, principalmente as Mil e Uma Noites, apesar de ser analfabeto. Ele mesmo nunca aprendeu a ler e escrever. E fabricou para o filho um teatrinho de marionetes. E nesse teatrinho, o menino Hans apresentava já peças clássicas, algumas de Shakespeare. Ele memorizava peças de Shakespeare desde a infância. E usava os brinquedos rudimentares que ele e o pai faziam para montar essas peças. Em 1816, o seu pai morreu e ele, com apenas 11 anos de idade, foi obrigado a abandonar a escola e a trabalhar para se sustentar. Trabalhou como aprendiz tecelão e mais tarde para um alfaiate. Com 14 anos, se mudou para Copenhague para procurar emprego como ator. Ele tinha uma voz muito bonita e ele foi aceito no Teatro Real da Dinamarca, mas como ele ainda era novo, começou a ter a mudança de voz, Então ele perdeu aquela voz bonita que ele tinha. E a aparência dele não era das melhores, então ele logo foi desencorajado a seguir a carreira de ator. Mas um colega ali do grupo de teatro disse que ele parecia um poeta, porque ele escrevia poesia muito bem. Então ele levou a sugestão a sério e começou a pensar na possibilidade de focar na literatura. E então o diretor desse teatro, ele gostava muito dele, mesmo ele não conseguindo seguir a carreira de ator. Esse diretor conseguiu para ele uma bolsa de estudos e até que em 1828 ele foi admitido na universidade. Mas ele vivia ali naquela vida de estudos, não fazia nada assim de muita monta. Os seus escritos até então não estavam dando muita condição de vida, então ninguém levava ele muito a sério, que tivesse ali uma possibilidade de carreira como escritor. Ele fez algumas viagens e resolveu colocar essas experiências de viagem em livro. E aí ele começou a ter um certo reconhecimento com essas narrativas de viagem. Até que em 1835 ele lançou um romance chamado O Improvisador, que aí ele conseguiu se tornar conhecido. Mas com o tempo, a obra adulta do Andersen acabou caindo no esquecimento e ele foi focando cada vez mais nos contos infantis, e foram eles que realmente lhe deram a fama e a notoriedade que ele tem até hoje. Eu li esse mês mais 4 contos do autor, alguns eu conhecia, outros não, e eu vou falar sobre eles agora. O primeiro deles foi A Polegarzinha, que é uma obra publicada em 1835.
e é um dos contos menos conhecidos do Andersen. É um conto original, criação dele, mas foi inspirada em outras narrativas populares que já existiam sobre criaturas minúsculas. Esse conto é a história de uma menina minúscula, nascida de uma flor, e apesar de ser adorada pela mãe, cercada de cuidados, a garotinha acaba sendo sequestrada por uma sapa que quer casá-la com seu filho. E esse vai ser apenas o primeiro dos vários problemas que essa menininha vai enfrentar. Ela ainda vai ter que enfrentar topeiras, besouros, várias situações, vários pretendentes que querem casar com ela. Esse conto não foi muito bem recebido pelo público, especialmente porque ele não tem a famosa moral da história. Os críticos também não encorajaram o Andersen, inclusive aconselhando o autor a não perder mais tempo escrevendo contos de fadas. E ele ficou tão marcado por essa crítica negativa que ele só foi lançar contos novamente mais de um ano depois. Apesar disso, dessa recepção negativa, a Polegarzinha tem vários atrativos para cativar o público. É um conto de fadas típico, com bichos falantes, com luta do bem contra o mal, do belo contra o feio, da justiça contra a injustiça. E teve várias adaptações também em várias mídias, sendo a mais famosa o desenho de longa-metragem de 1994, que é um desenho que muita gente acha que é da Disney, mas não é. Tá? É um desenho que vale muito a pena conhecer. Ele estica um pouco a história, lógico, né? Porque para transformar num longa-metragem, mas ele é relativamente fiel à história original. O segundo conto é A Pequena Vendedora de Fósforos, que foi publicado em 1845 e é um dos contos natalinos mais bonitos e mais tristes. Numa noite de Natal bastante fria, uma pobre menininha tenta vender fósforos sem sucesso, sabendo que se voltar para casa sem vender nada, vai acabar sendo castigada pelo pai. Ela está com muito frio e, em meio a esse frio, ela começa a acender os palitos que ela tem para vender. E a cada um ela consegue ter um vislumbre dos prazeres do Natal, até perceber que ela usou o último fósforo. Por conta da infância pobre que ele teve, o Andersen conheceu muito os contrastes da sociedade da época, né? E isso influenciou bastante as histórias infantis e adultas que ele viria a escrever. E esse é um exemplo típico, né? É uma crítica social bem forte, mostrando a exclusão social, a falta de compaixão de uma sociedade que não se importa, não dá espaço para os sonhos, para os devaneios de uma menininha pobre. E a situação é reforçada mais ainda por se passar numa noite de Natal, quando, pelo menos em teoria, todos estão mais receptivos à dor do próximo. A Disney tem uma versão muito bonita e fiel dessa história, que é musical, sem diálogos, que ela faria parte do longa Fantasia 2006, que acabou sendo cancelado. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir essa versão. Vale muito a pena, mas já vou avisando que é bastante triste, mas muito bonita. O terceiro conto é A Roupa Nova do Imperador, que é provavelmente uma das mais famosas e verdadeiras histórias do Andersen. Esse conto foi baseado numa história encontrada pelo Andersen numa coleção espanhola de vários contos de fundo moral, que reunia vários escritos antigos, desde fábulas de Esopo, escritos persas, contos de autores clássicos. E ele conta a história de um rei muito vaidoso que recebe a visita de dois tecelões que se oferecem para fazer um traje riquíssimo que só seria visto por quem fosse inteligente e capaz para exercer suas funções. Logicamente, é um grande engodo, ninguém vê nada, mas ninguém quer dar o braço a torcer. No conto original, o traje seria invisível a todos, menos aqueles que são filhos legítimos dos seus pais, presumidos. Então o Andersen direcionou essa história
para vaidade, para soberba intelectual. E é uma metáfora atualíssima, né, sobre o orgulho, sobre a manutenção das aparências, especialmente para a gente nesses tempos de Facebook, de Instagram. É um conto assim que eu acho perfeito. Eu já conhecia de uma coleçãozinha de livrinhos que eu tinha quando era criança, que eram historinhas Disney, embora não sei de onde tiraram isso, porque até onde eu sei a Disney nunca fez nenhuma versão dessa história. Que eu acho que tem algum vídeo aí narrando essa história, eu vou deixar o link também se eu encontrar. E a última história é Os Cisnes Selvagens, de 1838. E essa história eu não conhecia. É o conto de uma jovem que, junto com seus 11 irmãos, é expulsa de casa pela madrasta bruxa. Só que os rapazes são enfeitiçados. Eles se transformam em cisnes durante o dia e recobram a forma humana à noite. E cabe a essa moça, a Elisa, tomar as providências necessárias para reverter esse feitiço. Mas ela vai fazer isso passando por muito sofrimento, por muitas dores, resignação e, sobretudo, sem perder a esperança. Eu achei uma história bastante interessante, mas um pouco longa e com algumas passagens desnecessárias. E ela tem também pelo menos um momento ali que ela tem uma descrição bem apavorante para um conto de fadas. Mas, no geral, é um conto muito bonito sobre amor, especialmente amor entre irmãos, cooperação, persistência, que vale a pena conhecer. Essa obra também foi adaptada já para várias mídias, inclusive um balé, e em 2009 foi feito um filme com o roteiro da própria rainha da Dinamarca, que parece ser um filme muito bom. Ele tem um visual incrível, parece mesmo que a gente está dentro de um livro de contos infantis. Eu não consegui achar para assistir, mas gostaria muito. Eu vou deixar o link para o trailer desse filme. Para terminar, bastante tempo atrás, a TV Cultura exibia uma série chamada Teatro dos Contos de Fadas, que era produzida e apresentada pela Shelley Duvall, que é aquela atriz que fez a esposa do Jack Nicholson no filme O Iluminado. E essa série tinha participação de vários atores famosos. E eu vou deixar o link aí também para os episódios da Roupa do Rei e da Polegarzinha, que inclusive é interpretada pela Carrie Fisher, né, a famosa Princesa Leia. Então não está com uma imagem muito boa, mas é dublado, vale a pena conhecer, principalmente para quem ainda não conhece a história original. E vocês vão me dizer agora nos comentários se vocês já conhecem essas histórias, se gostam de contos de fadas, quais as adaptações que vocês conhecem, no que elas são diferentes, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, tão rico, que muitas vezes fica esquecido lá na nossa infância, mas que vale a pena a gente relembrar de vez em quando, tá bom? Então, eu deixo um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.